Podcast Mapeando Cuidados. Ouvintes da rádio do Ministério Público do Estado do Piauí, eu sou Carla, promotora de justiça, estou na coordenação do Centro de Apoio em Defesa da Saúde. Hoje iniciando a 4ª edição do projeto Mapeando Cuidados, com a entrevista com o Dr. Samuel Robson Moreira Rego. Dr. Samuel, ele é graduado em Medicina pela Federal do Piauí, tem residência médica em Psiquiatria pela Federal do Piauí, é especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo, fez estágio em Neurofisiologia na Universidade de Wayne, formação em Neuromodulação pelo Instituto de Psiquiatria da HC, da Faculdade de Medicina da USP, membro da Associação Brasileira do Sono, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, foi professor da Universidade Estadual do Piauí em 2007 a 2013, foi diretor clínico do Centro de Especialidades Médicas Lineu Araújo nos anos de 2012 a 2013, foi gerente de saúde mental do município de Teresina nos anos de 2014 e 2015, foi fundador do ambulatório de prevenção ao suicídio no município de Teresina no ano de 2014, foi presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, CIMEP, de 2016 a 2021 e atualmente é o vice-presidente do CIMEP. Como vai o senhor? Doutora Carla, primeiro agradecer pelo convite, é um privilégio, é uma honra poder estar servindo aqui ao Ministério Público, que é esse órgão que representa a sociedade. Então é sempre muito bom a gente poder estar participando da sociedade a qual nós fazemos parte, Nós somos um todo, somos uma unidade e é um privilégio poder compartilhar aquilo que ao longo desses 45 anos eu tenho aprendido e que isso possa contribuir de alguma forma, para a vida das pessoas, ajudar as pessoas e de alguma forma edificar a vida aí de quem estiver ouvindo esse podcast. Doutor Samuel, nós do Ministério Público que agradecemos sua participação. O senhor é sempre muito solícito a atender as demandas do MP, que são demandas da própria coletividade. E hoje, nós vamos falar dos transtornos, da etiologia dos transtornos mentais. Qual é essa etiologia, doutor Samuel? Pois é, doutora, existem muitos estudos que buscam compreender a gênese do adoecimento mental. O adoecimento mental ele existe desde todos os tempos. Nós temos relatos, por exemplo, de suicídio em textos bíblicos, onde o rei de Israel, Saul, quando ele perde uma batalha, ele lança uma lança sobre o próprio peito e ali ele tira a própria vida. Esses textos que estão ali no livro de Reis, ele também conta que Saul ele tinha uma perturbação e inclusive foi onde Davi ficou conhecido, porque ele tocava a harpa e a música, que a gente sabe hoje que existe a musicoterapia, a música acalmava ali o rei Saul. E provavelmente ele tinha um quadro depressivo, ansioso, algo talvez transtorno bipolar, não dá pra gente definir exatamente. O fato é que é histórico a doença mental, ela não é algo novo. Então os estudos eles têm buscado identificar aspectos genéticos e têm encontrado. A gente sabe que alguns transtornos mentais são mais comuns em determinadas famílias. O fato de um pai ou uma mãe ter um transtorno aumenta a probabilidade das suas gerações terem esse transtorno. Mas tem outra coisa também que tem chamado a atenção. É que quando você avalia aspectos genéticos de qualquer doença, eles têm uma certa estabilidade ao longo dos anos. São essas mudanças genéticas, elas acontecem a partir de mutações que normalmente são raras, e levam décadas, centenas, milhares de anos para acontecer. Então tem surgido aí uma dúvida, um questionamento de por que a prevalência de alguns transtornos mentais, como por exemplo a depressão e a ansiedade, por que tem aumentado muito nos últimos tempos. Então nós temos transtornos como a esquizofrenia, que a gente entende que o aspecto é eminentemente genético, que continua mantendo a sua estabilidade, não tem aumentado muito a frequência de esquizofrenia, é em torno de 1%. Agora de depressão não. De depressão e de ansiedade, de suicídio, essa frequência tem praticamente dobrado. Só para se ter uma ideia, no ano de 2005, os transtornos mentais, eles impactavam, a gente chama carga global de doença, onde ele avalia não só a mortalidade, mas avalia o impacto dentro da sociedade, na previdência, enfim, vários aspectos.
e a doença mental era a sétima colocada na carga global de doenças. Havia uma expectativa de que em 2020, nós já estamos em 2023, ela seria a segunda, se confirmou. Hoje ela só perde para as doenças cardiovasculares. Já passou das doenças oncológicas, passou de várias. Mas há uma previsão de que em 2040 ela vai ocupar o primeiro lugar na carga global de doenças. Então, quer dizer, não é só um problema que aconteceu, mas ele está acontecendo. E há uma previsão de que há uma tendência, né? Na estatística, esse conceito de tendência, ele fala disso. Há essa previsão. Você consegue prever eventos futuros a partir daquilo que eles chamam tendência. Eles estudam o comportamento, né, através de gráficos, de números, de tabelas, e eles conseguem, através da forma como esses dados vêm evoluindo até agora, como ele vai continuar se comportando. Então, é realmente preocupante e a gente precisa, a partir daí, entender que se existem causas ambientais, e provavelmente elas têm sido as mais importantes nesse aumento da frequência, nós precisamos começar a olhar para essas causas. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do medicamento e eu já vou adiantar. E entender que não é só medicamento que vai conseguir resolver essa problemática dos transtornos mentais. Que algumas pessoas acham que é isso. Né? Mas nós vamos falar, eu acredito que nós vamos falar sobre isso aí, né? Com certeza, doutor Samuel. Ou seja, é muito preocupante, porque a doença mental ultrapassar historicamente as doenças cardiovasculares é extremamente preocupante. E eu pergunto para o senhor por que a frequência tem aumentado tanto nos últimos anos. Qual é o motivo, doutor Samuel? E essa tendência vai continuar em aumento, ou seja, o aumento é crescente? Qual é essa causa? Então, assim, quando a gente vai entender causas ambientais, né, de transtornos mentais, a gente vai começar a sair um pouquinho dos aspectos mais, digamos assim, mais médicos, né? E vai entrar em aspectos mais antropológicos e sociais. Então, mas a gente também não pode esquecer de que a própria origem da medicina, ela sempre teve relação com a filosofia, com a antropologia, com aquilo que nós chamamos hoje de sociologia, né? Então, a medicina, ela é uma arte e que sempre como se relaciona com o ser humano, ela tem uma abrangência muito grande. Então, por que tem aumentado? Né? Do ponto de vista biológico, o fator que tem gerado esse aumento é o estresse. Hormônios relacionados ao estresse crônico, estresse continuado. O cérebro ele não está adaptado a isso. O cérebro ele é adaptado a estresse agudo. Então, você vai passando na rua, vem um carro e ele quase te atropela e tu dá um salto para trás. O corpo ele está bem adaptado a isso. Questão de sobrevivência. Mas quando você começa a ter um estresse onde você acorda com ele e dorme com ele, né? Estresse relacionado a preocupações, estresse relacionado à sobrecarga, estresse relacionado ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar. Quer dizer, o estresse ele saiu de fora e passou agora a ocupar um espaço dentro da mente das pessoas. O estresse hoje ele é desencadeado por situações imaginárias, por preocupações. Então, a partir daí, você começa a ter uma realidade onde a pessoa ela está 24 horas assoberbada. Ela está 24 horas estressada. E o corpo reage como se tudo aquilo que passa na mente dela fosse real. E aí, em relação aos aspectos sociais, o que isso tem implicado? Né? Por que as pessoas hoje, então, elas vivem com mais medo? Por que as pessoas hoje elas vivem mais estressadas? A gente consegue associar isso a uma grande mudança que vem acontecendo nas últimas décadas. A principal fonte de suporte do estresse humano são as próprias relações humanas. As redes de apoio, né? As redes familiares, né? Os grupos, as associações, as agremiações. Então, o ser humano, ele é por natureza, ele tem instinto gregário de grupo, ele é por natureza relacional. Então, essas últimas décadas que a gente tem visto aí nos últimos 70, 80 anos, a sociedade ela tem tido uma transformação muito grande e o ser humano tem se voltado para dentro de si mesmo. Então, assim, a própria subjetivação, que a gente pensa que vai resolver todos os nossos problemas, em parte ela é causa disso. Esse excesso de subjetivação. Eu não estou me referindo à psicologia. Esse termo psicologismo, ele não é referente à psicologia, né?
Mas é exatamente, o psicologismo é uma linha filosófica onde realmente o homem ele passa a se interessar mais por si mesmo, só que ele perde a conexão de que a sua personalidade depende do seu ambiente. A sua personalidade, quem você é, depende da sua história, de quem foi seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Quer dizer, você é não apenas o que você é, mas o que o que te antecede veio. Então, você vê que todos esses aspectos aí são importantes. E hoje a gente tem uma sociedade individualista, uma sociedade altamente infantilizada do ponto de vista emocional, né, imatura, egoísta, onde cada um tem se buscado mais se voltar para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem-estar, né? A gente ouve muito esses termos hoje como qualidade de vida, e eles não percebem a armadilha que isso tem levado à sociedade. Talvez o interesse em buscar o seu bem próprio, a sua autoestima, né? Eu entendo que a busca por isso, ela está embasada em algo que é bom, né? Então, a individualidade é boa. O que é ruim é o individualismo, há uma diferença. Só que a sociedade, de uma forma geral, não tem percebido essa diferença. Então, na busca pela valorização do eu, ela tem perdido o contato com a valorização do nós. E não podemos dissociar uma coisa da outra. O eu, ele só existe dentro do nós. Então, hoje, a doença, ela é muito mais, a doença mental ela é muito mais do que a gente avaliar pessoas. A doença é social. Nós temos uma sociedade mentalmente doente. Por isso que essa projeção que a estatística faz, de que em 2040 vamos ocupar o primeiro lugar, né, na sobrecarga de doença, faz muito sentido. É a sociedade quem está doente. E aí, esses reflexos que a gente vê como aumento da violência, aumento dos divórcios, fragmentação da família, aumento do uso de drogas, aumento de depressão, aumento de vícios, pornografia, compra, jogo. Você vê que a problemática ela tem uma raiz que é comum. É uma raiz comum. Então a gente está falando de vários problemas, mas se a gente for aprofundar, a gente vai perceber que tudo isso tem uma raiz dentro da forma como a sociedade está se estruturando, valorizando cada vez mais as individualidades, os direitos individuais. E isso não é ruim, mas passa a ser ruim quando eu perco a conexão com a coletividade, com o comunitarismo. O que é ruim é isso, né? Então, assim, os direitos individuais são importantes, mas eu não posso perder a conexão histórica de que a humanidade ela é comunitária, ela é coletiva. A civilização não é tribal, não são várias tribos, né? Vários infinitos grupos, como era no passado, antes de se haver civilização. Então, as tribos, os nômades, né, eles ficavam ali disputando, se matando, e até que em um determinado momento as pessoas, nós somos todos seres humanos, todos importam, todas as vidas importam, nós precisamos viver, né, em harmonia, nós precisamos respeitar uns aos outros, precisamos ter uma base universal de direito e de deveres, onde a gente possa realmente ter uma vida que, digamos assim, que seja uma vida boa. Então, todos esses aspectos aí, eles estão relacionados ao aumento da frequência dos transtornos depressivos e ansiosos. E, mais uma vez, como eu digo, não vamos resolver isso só com medicamento. A prova, ontem nós estávamos num fórum falando sobre combate às drogas, lá no Sindicato dos Médicos, né? Até a doutora Eni esteve lá com a gente e foi um momento muito importante. E nesse fórum a gente falou sobre isso. Na década de 90, né, foi descoberto o Prozac, um antidepressivo que ficou muito famoso. E isso chegou a render nas capas das revistas o título de A Década do Cérebro. De lá para cá, foram descobertos, fabricados, mais de 40 antidepressivos diferentes hoje nós temos disponíveis. E, no entanto, a gente deveria esperar o quê? Com esse arsenal de armas, digamos assim, contra a depressão, contra a ansiedade, não era para a gente ter tanta ansiedade, tanta depressão. E está aumentando. Quer dizer, quanto mais se descobre medicamentos novos, tratamentos novos, mais aumenta a frequência. O que é que nós estamos construindo? É uma cultura de depressão. É uma cultura de ansiedade. Então, as pessoas hoje, por exemplo, nas escolas, né, crianças, elas começam a apresentar um problema, em vez de você ir lá, conversar com ela, acolher ela, entender a dinâmica, entender a família, talvez os pais estão também precisando de ajuda. Não, manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra, pronto, faz terapia, dá remédio, acabou. Então, assim, isso nós estamos querendo tampar o sol com a peneira, né? Eu não estou aqui dizendo
que o medicamento não seja importante, não tenha o seu papel. Eu não estou dizendo que o psicólogo não seja importante, não tenha o seu papel. O que eu estou dizendo é que nós não podemos psiquiatrizar a vida. Nós não podemos fazer isso. E estamos fazendo. Então isso é outro fator que também contribui. A forma como nós estamos enfrentando essa problemática, ela não resolve o problema, ao contrário, aumenta o problema. E nós temos que pensar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso, doutor Samuel. O senhor falando justamente da cultura do individualismo, de que as pessoas estão muito voltadas hoje em dia para si, sem esse propósito de sociedade, né, de também ter uma parcela de contribuição social. Eu tenho vários testemunhos, às vezes conversando com amigos, que já passaram por esses momentos de ansiedade, de depressão, que eles falam: olha, Carla, eu só encontrei um sentido, não foi com a medicação, mas foi quando eu me engajei em uma atividade com o sentimento de coletividade. Seja dentro de alguns foram para dentro da igreja, mas a igreja que ajuda, que faz mobilizações de doação, ou seja, que tem um propósito de ajuda social. Então, quando essas pessoas elas se engajam em grupos que têm essa missão, elas disseram: aí eu encontrei o sentido da minha vida. Aí encontrei, não foi no medicamento que eu lutei tantos e tantos anos, mas no momento que eu tive uma atividade coletiva, uma atividade de ajuda. A satisfação, ela disse, é indescritível. Nenhuma medicação traz a satisfação de você ajudar alguém e saber que você está num grupo todo direcionado àquele propósito. E são, assim, vários depoimentos, pessoas que, às vezes, eu fiquei impressionada que eu nem sabia que estavam, assim, com esse sentimento de tristeza e conseguiram. E a terapia foi isso, entrar em grupos vocacionados a ajudar pessoas. O que bate com o que o senhor está falando. O senhor é médico, né? Bate que não é seu medicamento, todo o seu estudo de psiquiatria, não é? E como é que se diz? Um segredo é você realmente participar de grupos, porque o ser humano, ele é social, ele não se satisfaz só com a sua satisfação individual, e sim quando ele consegue ter o sentimento de ajuda. E eu digo também, o senhor, eu trabalho na saúde há bastante tempo, e quando eu consigo ajudar efetivamente, eu também sinto esse sentimento de felicidade, de alegria, porque eu ajudei, não é? Além da minha missão profissional, é a missão de um ser humano, que eu não deixo de ser. E também na sua fala, o senhor frisou muito essa questão desse aumento dos diagnósticos de depressão, de ansiedade. Não é um excesso de diagnóstico, um excesso de medicalização hoje em dia, diferente, como o senhor disse que tinham há tantos anos atrás um medicamento só, hoje eu tenho 40, e mesmo assim a depressão, ao invés de estar reduzindo, com o aumento de oferta de medicamentos, ela está em crescimento? Sem sombra de dúvidas, né? Isso é um problema sério, isso é um problema grave. Só para você ter uma ideia, hoje existe um bom percentual de pessoas que eu atendo que eles me procuram para tirar os medicamentos. Para tirar. Porque por onde eles tinham passado, ninguém tirava os medicamentos. Não, você não vai tirar, não, você vai tomar esse remédio para a vida toda. E aí, óbvio que a gente precisa fazer uma avaliação, ver do que se trata, mas a verdade é que, em muitos casos, realmente, era possível tirar esses medicamentos, porque esses tratamentos, eles têm um efeito muito sintomático, então eles são bem interessantes em crises, quando a pessoa perdeu a capacidade de reagir, de resposta. Ela está em crise, aí, quer dizer, ela perdeu ali a sobriedade dela, perdeu temporariamente a sanidade. E aí uma conversa, um diálogo, ela nem consegue muitas vezes interpretar, processar aquilo, então não tem efeito nenhum. Então, nesses momentos a medicação ela tem um papel assim fundamental. Mas a pessoa saiu daquela crise, e aí agora? Então ela tem um contexto, né? Então tem gatilhos, tem relacionamentos, tem preocupações, tem demandas, tem barreiras, né? Tem sentimentos. É impressionante como pessoas, muitas vezes, eu não quero aqui generalizar, tá? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está dando uma entrevista assim, falando para muitas pessoas, porque às vezes uma fala pode ser mal interpretada. Mas assim, eu queria dizer que tem pessoas que elas se curam de problemas, né, ali emocionais quando elas liberam perdão. E tem estudos já mostrando isso, né? Hoje tem linha de terapia
já se voltando só para trabalhar a questão de mágoa, de raiva, né? De sentimento de vingança. Então, assim, é impressionante como as emoções, elas têm um papel realmente importante aí no adoecimento, e a gente precisa, como eu falei, eu não posso também querer tornar as emoções algo técnico. Ah, então todo mundo tem que fazer terapia. Não, não é assim não, gente. O que a gente precisa mesmo, aí eu poderia até dizer, já pegando o gancho dessa sua fala aí, doutora Carla, que o que a gente precisa mesmo é falar e levar a sério, não de forma pejorativa, porque infelizmente tem essa palavra que eu vou falar agora, ela tem ganho, muitas vezes, um sentido muito pejorativo, mal compreendido, mas o que nós precisamos de fato é amar uns aos outros. Precisamos falar sobre amor. Eu não estou falando aqui do amor eros, né? Às vezes as pessoas elas interpretam, elas acham que amor é prazer. Não. E não estou falando também só do amor filos, também, mas há um amor que é o amor ágape, como por exemplo, a senhora citou aí que no seu trabalho, quando você ajuda uma pessoa, efetivamente aquilo traz ali um sentido, traz um propósito. E ali é uma pessoa que talvez você não conheça, não é sua amiga. Mas é o quê? É um ser humano que está diante de você. E você é outro ser humano diante daquela pessoa. E você, mesmo sem ter talvez uma conexão afetiva com aquela pessoa, mas você ali decide, né, realmente ajudar. Então, esse tipo de amor, que a gente chama um tipo de amor ágape, né, ele realmente ele é uma força tão poderosa dentro da humanidade. E a humanidade tem, ao longo do tempo, nessa sociedade mais secularizada, mais individualizada, mais egocêntrica, ela tem perdido contato com isso, porque o amor, ele envolve exatamente isso, esse amor ágape, ele envolve o quê? Um tipo de sacrifício. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso entender que não sou só eu no mundo. Eu preciso entender que, às vezes, né, eu tá ali, eu sair da minha casa, eu sair do meu conforto, eu sair para mim ir ajudar uma pessoa, aquilo é mais importante, às vezes, disso, do que eu ficar pensando só em mim. Eu não estou querendo dizer que eu não deva pensar em mim, eu não estou querendo dizer que a gente deva também extrapolar os limites, porque aí eu já vou para o outro oposto, que é o burnout, o esgotamento, que também não é saudável, mas nós precisamos buscar esse equilíbrio e entender que esse amor, ele é algo que ele é próprio do ser humano. Ele não é algo meramente psicológico, não é algo que as pessoas inventam. Não é uma ideologia, não é algo que alguém quer impor. Não. Isso é algo próprio de todo ser humano. A questão é que eu preciso, para lidar com esse amor, eu preciso entender ele, eu preciso compreender ele e não reprimir ele. E essa sociedade do self, ela tem estimulado as pessoas a reprimir esse lado. E isso, inclusive, adoece as pessoas. Porque nós queremos amar. Todo ser humano, de forma geral, ele tem uma pulsão por amar o outro, por amar o próximo. E quando ele não desenvolve isso gera uma falta. Isso gera um vazio. Esse vazio crônico que nós temos escutado as pessoas falar é falta de amor. Quando você se engaja num projeto social desse, onde você realmente está ali, né, amando as pessoas, porque não tem como eu estar ajudando um projeto social ali, contribuindo, se eu não tiver amor, não tem como. Não tem como eu ajudar o outro, me conectar com o outro se eu não tiver esse sentimento. Então, esse eu acho que é um dos pontos fundamentais, né, que tem, como eu falei, tem sido tratado de forma pejorativa, as pessoas têm perdido um pouco a compreensão. Para pessoas mais narcisistas, né, como a gente vê hoje, mais individualista, chega até ser ofensivo falar isso. A pessoa, eu vou nada, sair da minha casa, largar meu conforto para ir ajudar os outros, vou nada. Mas esse pensamento né, egocentrizado, ele está na gênese dessa problemática da violência. Então, acaba que aquilo ali se volta contra você a longo prazo, quando você vive numa sociedade que é uma sociedade totalmente, né, mentalmente doente, é uma sociedade estressada, é uma sociedade vazia, é uma sociedade que... E aí você acaba, obviamente, recorrendo aí a meios para se entorpecer. Aí entra a problemática das drogas, ou então você adoece, né? Se a sua mente vai ali, né, perdendo todo estímulo, toda motivação, todo sentido. E aí, enfim. Então eu acho que esse ponto aí é um ponto que a gente precisa resgatar. O amor, a fraternidade, a comunhão, a comunidade,
Isso é o que verdadeiramente dá sentido, né? Não é o dinheiro. Estou dizendo que dinheiro não seja importante. Eu não estou aqui sendo contra os bens materiais. Não é isso. Mas eles não podem ser o centro. Não podem. Então, quando você vive numa sociedade que é extremamente consumista, que acaba reforçando todo esse individualismo, você vê as repercussões, né, dessa desordenação da forma como os seres humanos se organizam. Então, o ponto, no meu entendimento, e quanto mais eu estudo, mais eu fico convicto isso, nós precisamos resgatar a capacidade de nós nos amarmos como seres humanos. Doutor Samuel, perfeito. Ou seja, não tem o remédio não é nem caro. Não está nem precisando de que você economize para comprar. É você ter esse amor de forma coletiva. É um amor individual que não podemos perder, mas um amor também de pensar no próximo. Ou seja, o adoecimento da sociedade está para essa cultura do individualismo e que está se voltando contra as próprias pessoas, que estão cada vez mais ansiosas, estressadas, dependentes de medicamentos, dependentes de terapias, dependentes de tantas coisas, porque não querem se engajar em grupos que podem exercitar esse tipo de amor. Perfeito a sua colocação, e eu estou só aqui aprendendo. E ainda falando dessa questão de excesso de medicalização, eu pergunto ao senhor de que forma o uso de substâncias psicoativas, as drogas, podem afetar a etiologia dos transtornos mentais. Podem agravar o curso desses transtornos? Essa pergunta ela é bem interessante porque muitas pessoas elas iniciam o uso de droga, e isso tem estudos mostrando isso, a gente chama uso terapêutico da droga, para tratar um sintoma mental. Por exemplo, pessoa que começa todo dia ela toma ali 3, 4 long neck para dormir. Uma taça de vinho, 2 taças de vinho para dormir. Está estressada e aí ela começa a usar uma maconha para tirar uma ansiedade. Isso é muito comum. E aí, com o tempo, essas substâncias elas vão começando, que no início aliviam, elas começam a agravar. Aí começa a inverter. Com o tempo, elas começam a agravar. Por quê? Porque o cérebro vai começando a se adaptar a elas. A gente chama tolerância isso. E daqui a pouco ele só funciona com elas. É onde vai começando a gerar o vício. E aí, naquilo que a pessoa começa a entrar no vício, ela já não começa a usar só para aliviar os sintomas. Ela começa a usar porque ela passa realmente a ter uma necessidade daquilo. E quanto mais ela usa, mais ela vai deformando o cérebro. E mais a doença mental vai agravando. Então, hoje, a gente sabe que uma das causas fortes, que está muito relacionada ao suicídio, é o uso de drogas, associado a transtorno mental. Mas tem todo esse ciclo, como eu descrevi. A pessoa, ele começa aos poucos, começa para aliviar ali uma dor, uma angústia, uma ansiedade, uma insônia, e com o tempo vai aumentando, vai virando um vício, e daqui a pouco ele tira totalmente a capacidade de você sentir prazer, porque é isso que a droga faz. Ela gera uma capacidade ali rápida, né, imediata, de gratificação intensa, uma liberação de dopamina muito intensa no cérebro, que dá uma sensação de bem-estar e prazer muito grande. Só que depois você vai perdendo a capacidade de sentir prazer nas coisas pequenas. Por exemplo, para mim, está sendo extremamente prazeroso estar aqui fazendo esse podcast. Por quê? Porque tem sentido, né? Estou aqui, assim, alegre, feliz de saber que isso vai estar ajudando pessoas. E as pessoas que usam droga, elas não conseguem mais sentir isso. Uma vez eu ouvi de um paciente meu, ele dizendo assim, o meu maior sonho, ele era usuário de cocaína, começou a usar aos 11 anos de idade, e uns 10 anos já tinha tentado suicídio várias vezes, uma história bem difícil. E aí, quando ele estava com 22 anos, uma vez eu encontrei com ele foi lá em casa, na verdade, né? A minha casa, nós temos um grupo de reunião, de oração, e aí um tempo a gente se encontrou e ele foi lá em casa e a gente conversou. Eu não estava mais nem acompanhando ele como médico, mas a gente desenvolveu um tipo de relação. E aí ele falou para mim, cara, o meu sonho era poder sentar num café e sentir prazer de estar ali, só batendo um papo com alguém, só trocando uma ideia, só existindo, assim. Então, assim, é muito triste você ver que a pessoa ela não consegue mais sentir prazer na vida. Não consegue mais. Por quê? Porque a droga, ela mudou o parâmetro. Ela mudou o parâmetro daquela pessoa, né? De percepção. Então, a pessoa não consegue mais perceber coisas singelas como algo realmente, assim, satisfatório. E é interessante que esse tipo de prazer singelo que a vida nos proporciona, através do amor, né, através do seu relacionamento com filhos, com família, com o trabalho,
contemplar as artes, contemplar a natureza, né? O próprio prazer espiritual, de ter ali um transe espiritual. Esses prazeres eles têm uma característica interessante. Eles não são de pico. Eles são menos intensos, mas são bem mais duradouros. Bem mais. Já os prazeres de gratificação imediata, que estão associados aos vícios, eles são de pico. Ele sobe rápido, dá um êxtase, mas rapidamente ele cai e dá uma depressão. Já o outro não, ele sobe bem devagar, tem um platô, prolonga, às vezes semanas, meses, aí depois ele decresce. Ele tem muito mais sintonia com a realidade, né? De você, porque você vai tendo várias situações, então aquilo os ciclos vão se somando e você consegue encontrar satisfação na vida de uma forma geral. E a droga quebra isso, ela tira essa fisiologia do prazer da vida, né? Porque você não consegue estar em êxtase todos os dias. Isso não existe, não é a realidade. A realidade é que você passa a ter, você tem êxtases esporádicos e na maior parte do tempo você tem aquilo que mantém, né? Se acordar, tomar café com seus filhos, levar ele para a escola, vai trabalhar. Tudo isso é o que conecta a gente na vida, de sentido, de prazer. Não são picos, não são êxtases intensos, mas são êxtases que nos mantêm ao longo da semana, ao longo do mês, com essa sensação de satisfação, de bem-estar. Aí vem um final de semana. Então, esse seria o ciclo normal que o nosso cérebro está adaptado a sentir prazer. E que hoje, não só a droga, mas todas as gratificações imediatas, como eu até já citei aqui, por exemplo, problemas com jogos, né, problema com celular, vícios de celular, problemas de pornografia, que também é um problema que assola a sociedade hoje. Ninguém fala muito sobre isso, mas tem muitos estudos mostrando que homens, muitas vezes, eles preferem a masturbação do que a relação sexual com a esposa. É uma coisa impensável, mas existe e não é incomum, né? Triste. Mas enfim, então, esse tipo de prazer, ele não é compatível com a realidade. Né? O prazer compatível com a realidade é esse prazer mais singelo, mais duradouro, e eventualmente você tem picos de prazeres, eventualmente, não constantemente. Ou seja, a gente tem que buscar a nossa felicidade nesses pequenos prazeres da vida e não buscar essa êxtase imediata de um grande pico de prazer, porque ele vai cair rapidamente. E o outro não, ele vai ser mais duradouro. Não é isso que eu estou entendendo. É exatamente isso aí. Que bom, doutor. Eu espero que os ouvintes também estejam entendendo que o prazer é do dia a dia. É de você levar seu filho para a escola, é de você ter uma boa noite de sono, ou você ter voltado ao trabalho, você tem o trabalho, ou quem não tem um trabalho e é autônomo, que ele realiza um bom trabalho como autônomo. Ou seja, a gente tem que buscar o prazer realmente no simples. Quando a gente procura a sofisticação, aí a coisa começa a complicar. Eu vejo, falando em sofisticação e questões que estão vindo de forma bem perigosas, é o cigarro eletrônico, não é? Tem, vamos dizer, uma espécie de sofisticação, uma espécie de aceitação social, e ele pode levar essa entrada das drogas, ele pode levar à depressão. Tem alguma relação? Olha, essa questão do vape aí, esses narguilé, é algo que tem crescido muito ultimamente. Nesse estudo de 2018 mostrou, inclusive, uma notícia boa, que é que o cigarro convencional está caindo, a frequência, né? Você vê que tantos programas que a sociedade vem fazendo já há muitas décadas para exatamente desincentivar as pessoas a fumar. Mas, por outro lado, o cigarro eletrônico tem crescido. É algo novo, é um fenômeno novo. Tudo indica que eles são mais agressivos do ponto de vista orgânico do que a própria nicotina que vinha no fumo. Eles agridem o pulmão, muitos relatos de doenças pulmonares, inclusive em um curto intervalo, né, de uso. Em relação aos transtornos mentais, a nicotina ela não tem muito efeito, né? Tanto o cigarro normal como o vapor. Em relação à ansiedade, depressão, eles não têm efeito assim significativo. O grande problema mesmo é o vício e a grande associação com doenças orgânicas como o câncer, né? Isso realmente é um problema bem grave. E o vape, inclusive, tem pessoas que têm tido problemas pulmonares, né? Insuficiência respiratória. E chama a atenção, em pouco tempo de uso, poucos anos. Porque o cigarro, antigamente, a gente sabe que era necessário vários anos, 30, 40 anos, para ele começar a aparecer os problemas. O vape, não.
já 3, 4 anos de uso, ele já pode estar trazendo sequelas assim irreversíveis. Então é realmente um problema bem sério isso aí também, desses vapor. E, doutor Samuel, é que eu acredito que os ouvintes entenderam, não é, que a depressão, a ansiedade são realmente transtornos mentais. E o que fazer para prevenir o aumento dessa frequência dos transtornos? Então assim, vamos lá. Prevenção dos transtornos mentais, né? Então a gente vai citar aqui a tríade básica, que a gente não pode esquecer. Uma boa noite de sono, atividade física, uma alimentação saudável. Isso é tríade básica, certo? Não podemos esquecer isso. Então, precisamos evitar a obesidade. A obesidade contribui para alterações do sono, que contribui para alterações de humor. Bom, fora essa tríade, que vai servir não só para a saúde mental, mas para a saúde como um todo, nós precisamos fazer uma avaliação dos nossos valores, né? Outro ponto que tem gerado muito problema é o que se chama hoje de a sociedade do cansaço, né? Esse excesso de trabalho, muitas vezes por uma busca ideal de padrão de vida, de consumo, né? Isso, as pessoas precisam ter uma certa resiliência em relação às suas realidades. Então, é claro que nós devemos valorizar uma sociedade que tem uma maior mobilidade social, devemos incentivar as pessoas a buscar crescimento pessoal, né, de status, de emprego, de salário, tudo isso é muito justo, é muito digno, mas às vezes isso leva tempo. As pessoas precisam se programar, elas precisam se organizar, entendeu? Às vezes as pessoas estão muito imediatistas, elas querem, né, ter respostas muito, muito rápidas, muito imediatas. Às vezes uma pessoa de 20 anos olha para um outro que tem 50 e aí ele já quer ter tudo aquilo já com 20 anos. E aquele cara que tem 50, ele levou uma vida para construir aquilo. Então a gente precisa também olhar por esse lado, né? Então, ter muito cuidado com essas armadilhas, essa ânsia por ter, né, um padrão de vida maior num tempo muito curto de tempo, achando que precisa dessas coisas, que não pode viver sem essas coisas. E isso não é a realidade. A pessoa precisa se ajustar, né, ao que realmente é real, né? Então, essa questão da sociedade do cansaço e essa questão que eu falei, né, nós precisamos sair do nosso eu. Nós, por natureza, o nosso eu só existe dentro de um nós, né? Então, nós só existimos dentro de um contexto, de uma convivência, dentro de uma família, dentro de uma vizinhança, entendeu? Dentro de um ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz parte da nossa vida e nós precisamos realmente buscar, né, ter esse amor. Eu vou dizer, aí no meu entendimento, que é algo pessoal, que a gente precisa, para realmente desenvolver esse amor, a gente precisa também aflorar nossa parte espiritual. É algo que tem se tornado até crime hoje se falar, né, em aspectos mais espirituais, mais religiosos. O secularismo tem crescido muito na nossa sociedade, né? O tecnicismo, e algumas pessoas rejeitam isso, mas não só rejeitam, elas querem que todos rejeitem, né? E isso é um problema, porque por natureza nós também somos, né, religiosos, somos espirituais. Eu estive lá em São Raimundo Nonato, conhecendo lá o parque, e inclusive incentivo você que puder ir lá em São Raimundo Nonato conhecer o parque. E lá tem pinturas rupestres de 13 mil anos atrás. E uma coisa que me chamou a atenção, desenhos que retratavam claramente rituais religiosos. Então você vê que 13 mil anos atrás. Então essa é algo que faz parte da essência do homem. Não foi ninguém que ensinou isso, isso já vem dentro de nós. A gente simplesmente desenvolve, né? E esses aspectos religiosos, ele tem uma característica importante, que é o quê? É que a natureza dele é comunitária. Aí você vai citar que alguém pode citar que que a religião tem um passado, né, digamos assim, tenebroso, de várias coisas erradas que já aconteceram. Isso acontece porque tem seres humanos lá dentro. Isso vai acontecer na religião, isso vai acontecer em qualquer instituição. Isso acontece dentro da medicina, isso acontece dentro do tribunal, isso acontece dentro da política, isso acontece dentro das escolas, isso acontece em qualquer lugar. Então, assim, nós não podemos, por conta, né, de erros que aconteceram no passado, a gente não pode, digamos assim, se privar de correr riscos de viver. A vida envolve riscos, se relacionar envolve riscos. Por isso que muitas pessoas têm optado por se isolar. Viver isolado é um risco muito maior,
Então a gente precisa realmente entender que os aspectos religiosos, eles fazem parte desses aspectos comunitários, é exatamente onde a gente é um ambiente propício a nós aprendermos a perdoar, aprendemos a vencer diferenças. Aí alguém vai dizer assim, mas as religiões muitas vezes são preconceituosas, estimulam o preconceito. Tá, isso existe, é verdade, isso existe. Mas nós precisamos vencer isso aí também. Isso a gente precisa tocar na ferida, precisa tocar nesse calcanhar. Mas nós não podemos simplesmente rejeitar, né, esses aspectos que são inerentes à nossa realidade, abrir mão deles por conta, como eu falei, de erros do passado, porque vai fazer falta. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos evoluir. É como, por exemplo, as pessoas vão dizer, dentro da política tem muita corrupção. Certo, beleza. E aí por isso a gente vai acabar com a democracia? Não. A gente precisa amadurecer a democracia, a gente precisa melhorar a democracia. Dentro do tribunal tem um juiz lá que estava vendendo sentença. Tem, mas a gente tem que acabar com isso. Pois, doutor Samuel, agradeço muito e entendi a forma de prevenção, não é? A prevenção tem uma tríade bastante antiga, atividade física, boa alimentação e um sono regular, viver realmente em sociedade, participar de grupos e ter uma vida espiritual. Exatamente, é isso aí. Eu agradeço a participação, a colaboração, né, com o projeto Mapeando Vidas. Estamos encerrando e aprendi muito e espero que os ouvintes aqui da Rádio MPPI também tenham aprendido muito. Eu que agradeço a oportunidade, né, e me coloco aqui à disposição para futuras parcerias aí com o Ministério Público, nesses programas aí que visam cada vez mais melhorar a vida das pessoas. Obrigada, doutor Samuel. Rádio MPPI apresentou podcast Mapeando Cuidados.